Matadouros, capítulo 5. Sena sentou-se à mesa, um servo élfico empurrou a cadeira para ele, e um momento depois algumas das pessoas mais importantes em sua vida entraram e sentaram-se por sua vez, Neia e Scanna, as mães de seus filhos despertos, Gottfried, o mais forte da primeira geração de Godkin do pós-guerra a nascer no Império, Yania, Ofelia, Aurelius, Mutriel. Os 8 filhos da casa Baraja compreendiam aqueles que se tornariam elites entre as elites. Mas seus olhos caíram com a maior pena em outra pessoa, uma garotinha que se sentava com modos recatados e adequados, exceto por um dedo brincando com uma colher de prata na boca. Ela se parecia muito com sua mãe, exceto pelo cabelo loiro, mas ela tinha algo de seu pai nela também, e de sua avó. Quando seus olhos se estreitaram com desgosto, um eco dos olhos do terror já estava começando a se formar. Ele a cumprimentou: "Olá, Freya." Ele disse calorosamente para sua neta. Se ela herdaria isso de sua avó no todo ou em parte era o assunto de abundante especulação entre aqueles que viam a garotinha séria, especialmente quando a observavam praticando, e viam que ela era uma das Godkin desperta. "Oi, avô." Ela disse no jeito educado de uma garota impaciente para se tornar uma mulher. Gottfried beijou a filha no topo da cabeça, então se recostou em uma posição ereta e toda a família esperou enquanto a equipe papal trouxe bandejas de prata e taças, então as colocou em sincronia na longa mesa escura. O vinho chapinhando foi o único barulho por um momento e assim que parou, Scanna pegou sua xícara e se levantou para levantá-la em um brinde. Aos melhores avós, mesmo os de longe, e as mais belas avós, que estão sempre aqui, e as melhores crianças, onde quer que vão, e aos mais brilhantes netos, que eles permaneçam jovens para sempre. Scanna pode ter sido prolixa, mas o sorriso brilhante da mulher de um olho, mas sua crença absoluta e fervorosa em cada palavra, tornou difícil para o resto da mesa não sorrir com ela. "Que tal algo mais simples, para a família?" sugeriu Sena. Scanna corou um pouco, enquanto a mesa ria daquilo, e então, com as xícaras erguidas, eles disseram: "A família." E beberam. Scanna voltou a sentar-se. As tampas prateadas das bandejas foram levantadas e expostas, carne assada coberta com um glaciado de mel e com um cheiro rico de vegetais recém-cozidos. O vapor escaldante dos ensopados ondulava com a brisa leve que passava pelas janelas para o mundo exterior. Seguindo o costume dos seguidores do negro, nenhuma conversa séria ocorreu durante a refeição. Em vez disso, Neia tentou fazer piadas, das quais ninguém riu, apenas para que seus filhos as transformassem em algo mais divertido. A mente de Sena, no entanto, estava no conflito que se aproximava, e coçava logo abaixo da pele para trazer o assunto à tona antes que a sobremesa fosse servida, mas pelo bem de seus amantes, a papa e sua esposa, ele se conteve, conversando e perguntando sobre pequenas coisas, principalmente das crianças e de seu neto. Eles, é claro, ficaram felizes em informá-los: "Eu soquei alguém hoje." Freya disse despreocupadamente, e por um momento a conversa parou. Um golpe de Godkin era quase o mesmo que uma sentença de morte para o atingido. "Quem?" Neia perguntou, sua voz estava baixa de medo. "Keskai." Freya respondeu, e a papa deixou cair a colher dela. "Como?" O horror percorreu sua mente. Freya ainda era pequena, mas sua força contra outra criança de sua idade era terrível demais para contemplar. Então ela percebeu: se ela realmente tivesse feito isso, eu teria ouvido falar. Então, contra sua crescente onda de pavor, ela pressionou por mais informações. "Exatamente, o que aconteceu?" Neia perguntou enquanto pegava sua colher novamente. Freya permaneceu alheia ao fato de que todos estavam olhando para ela. "Eu suponho que ela esteja acostumada, todos os elfos a adoram, e ela é uma baraja." Neia pensou, e suprimiu a crescente miséria de pena pela mãe da criança, outra que eu não pude salvar. Segurei a mão dele, gentilmente, como a tia Cezê disse, o fiz rir, depois disse que o achava fofo e perguntei se ele queria vir à minha casa para brincar. Freya explicou, e um suspiro coletivo de alívio surgiu da família e dos criados que estavam esperando. Enquanto Neia respirava fundo e esfregava a testa, Scanna reprimiu o riso, ou tentou com sucesso misto, pelo menos, e explicou: "Não, Freya, não, isso se chama dar em cima, entendeu?" "Oim." Freya olhou para a cena. "Mas, quando você esteve aqui da última vez,
Vovô, eu ouvi você e a vovó Neia no quarto e ela disse. Não se preocupe com isso. Senna disse diplomaticamente e deu um tapinha na cabeça dela. Ele limpou a garganta sob o olhar promissor de retribuição da papa e acrescentou: Você gostaria de sobremesa? Mas, o jantar ainda está. Freya começou. Sorvete se você parar de falar. Senna prometeu. 2 bolas. Ela levantou a mão com 2 dedos. Fechado. Senna disse e olhou para um servo-elfo no canto que prontamente saiu para ajudar na extorsão feita por sua neta. Falaremos sobre isso mais tarde, Senna. Neia disse calmamente. A última vez que você disse isso, eu lhe dei outro filho. Senna a lembrou. Scanna não conseguiu conter o riso quando Neia não conseguiu conter o rubor. O jantar chegou e passou, com os pontos mais finos da refeição servidos e os servos dispensados. Senna finalmente trouxe o assunto em questão. Não vai demorar muito para Muun tomar a capital. E eu entendo que vocês 3 estão assumindo generalatos. Ziania, Mutriel e Godfrieda sentiram ao mesmo tempo. Aprendemos nossas lições, agora é hora de aplicá-las. Godfried disse com a gravidade de um jovem responsável de 19 anos. Suas irmãs mais velhas concordaram com a cabeça. Eu sei que você está preocupado conosco, mesmo que não sejamos seus filhos de sangue. Ziania assentiu e tocou suas orelhas meio elfas. E somos gratas, acredite em mim, mas nós podemos fazer isso. Eu sei. Senna disse, mas eu estive em guerras, assim como suas mães, nós fomos inimigos. Uma vez, eu acredito que se alguém pode voltar para casa são e salvo disto, serão vocês 3, mas isso não significa que não vamos nos preocupar, e não significa que não queremos passar o tempo que pudermos com vocês antes que tudo comece. Então isso é? Mutriel procurou por palavras. Por prazer, não por negócios. Quando vocês voltarem, não serão mais as mesmas pessoas, e quero que se lembrem desses momentos de felicidade nas partes mais sombrias que estão por vir.